um dos momentos, talvez quase que único, no ministério de Jesus na terra, a vida de Jesus na terra. Nós como igreja, principalmente nós pentecostais, estamos acostumados a lidar com aquele Cristo, né? Que chegava em um lugar, curava o doente, chegava em uma casa, dava vida àquele que estava morto. Estamos acostumados com aquele Cristo que fazia os mais diversos tipos de milagre. Mas às vezes não paramos para observar na palavra de Deus um Jesus, um Cristo como eu e você, humano. Um Cristo capaz de chorar por causa da morte de um amigo íntimo e particular. Um Cristo capaz de se sensibilizar. Um Cristo capaz de derramar lágrimas ao perceber que tinha perdido um grande amigo. Quase que nós não notamos esse Cristo na Bíblia. Quase que nós não percebemos esse Cristo sentimento. Esse Cristo que sentia, que o coração dele apertava, esmiuçava também diante de uma situação de tristeza. Então, eu acho interessante essa divisão, porque ela deixa aqui bem claro em um único versículo que Jesus chorou. Então nós precisamos compreender alguma coisa sobre isso. Nesse versículo então eu encontro um Jesus sensível, um Jesus que chorava, um Jesus humano, um Jesus que ao perder um amigo ele chora. Eu encontro esse Cristo, eu encontro esse Jesus nas Sagradas Escrituras, um Cristo capaz de se sensibilizar. E você sabe o que eu acho bem interessante nos dias de hoje, dentro da igreja, em nosso meio? Pessoas que não se sensibilizam. Pessoas que entram na igreja, aí querido, como que tá? Tá tudo bem. E aí, como que tá? Não, tá na bênção, glória a Deus, aleluia. Ele é um príncipe, o exterior dele, ele mostra ser um príncipe. A irmã é uma princesa no seu exterior, mas interiormente ele é um mendigo. E a alma está acabada, abatida, machucada. Mas não se sensibiliza, não mostra de fato quem é. Mostramos ser alguém na coletividade, mas na individualidade nós somos outra pessoa. E Jesus não teve nenhum problema de diante das pessoas dizer: eu sinto com a morte de um grande amigo, e chora. Você pode entender isso? Diz amém. Quantos pode compreender isso? Diz amém. Por que Jesus chora, pastor? Porque Jesus perdeu. Olha outra coisa que nós não conseguimos ver em um Cristo que curava, em um Cristo todo poderoso, um Cristo que também perde. E às vezes pensamos que dentro da igreja, o cristão, ele não vivencia perdas, declínios, derrotas. Nós também perdemos. A vida, ela nos ensina, ela nos faz caminhar, para que nós venhamos compreender, olhe bem isso, que o crente, o cristão, também vive dias de perdas, dias de declínios. O crente também vive dias de dessabores. Primeiro um Cristo que se sensibiliza, agora um Cristo que se sensibiliza porque perdeu e perde um amigo. Você pode compreender isso? Diz amém. A vida, ela nos faz caminhar, ela nos faz compreender que nós vivemos dias difíceis, dias de perdas, dias de derrota. Você quer ver uma coisa? Quem é que já perdeu algo na vida? É interessante como alguns, né? Fica de bracinhos cruzados.
Quem aqui nunca perdeu nada na vida? Levanta as mãos. Seja sincero. Quem aqui já perdeu algo na vida? Você quer ver? Esse dente aí que está na sua boca, você já nasceu com ele? Hã? Primeiro você nasceu, já não tinha ele. Depois, quando ele nasceu, você teve que arrancá-lo. Perdeu. Esse cabelo que está na sua cabeça é o mesmo. Alguns não tem mais, né? Perdeu de vez. As perdas, elas são insignificantes. Muitas vezes são perdas insignificantes, mas às vezes são perdas significantes. Perdas que geram marcas, perdas que geram decepções, perda que nos machuca, e perdas que são unicamente pedagógicas, que nos ensina. Você sabia disso? Que as decepções, as frustrações, as perdas nos ensinam. Alguém que já perdeu e sabe o que é perder, ele é capaz de se sensibilizar com o próximo. Alguém que já perdeu e sabe o que é perder, é capaz de ajudar e soerguer aquele que está numa situação tão parecida que ele esteve outrora. Então a perda, ela tende a ser pedagógica, ela nos ensina. Então um Cristo que se sensibiliza, diga comigo, um Cristo que se sensibiliza e chora, e um Cristo, diga comigo, um Jesus que também sabe o que é perder na vida. Todos nós um dia perdemos. Todos nós um dia fomos vítima de uma perda. Mas a palavra de Deus para a tua vida essa manhã é: como se posicionar diante das perdas. O que fazer nos dias das perdas? Como encarar as perdas? Que decisão, que atitude, como se posicionar, o que dizer, o que fazer no dia da decepção, no dia da perda. Nós vamos aprender com Jesus, no Evangelho de João, e com o acontecimento da morte de Lázaro. Primeiro, diga comigo, primeiro, como se posicionar diante da perda? Primeiro, aprenda algo: nunca se desespere. Em dias de perdas, em dias de decepção, em dia que a vida te permitir beijar a lona, não se desespere. Notamos no versículo 32 do capítulo 11 do Evangelho de João, quando Jesus chega a Betânia, Maria sai correndo ao encontro de Jesus. E ela sai correndo ao encontro de Jesus, já se lança aos pés dele, desesperada, dizendo: Jesus, Lázaro morreu. Jesus, o teu amigo morreu. Jesus, e agora? O que fazer? Maria se apresenta diante de Jesus desesperada. Ela se revela diante de Cristo com desespero. Amados, a palavra de Deus para nós nessa manhã é: em dias de perda, não desespere. Olha para o teu irmão e diga: não desespere. Vou dizer por quê? Porque o desespero anula a sua fé. O desespero não permite que você creia. O desespero tira o lugar, o ambiente de fé, e começa a revelar um ambiente de medo, um ambiente de temor, um ambiente que Jesus não pode trabalhar. O desespero revela incredulidade. O desespero gera medos. O desespero transforma circunstâncias pequenas, circunstâncias fáceis muitas vezes de serem relevadas, em circunstâncias ou situações monstruosas. Você já viu isso?
Isso aqui acontece muito com as irmãs, ou com alguns irmãos também. Olha aqui, queridos, muitas vezes a irmã está lá dentro da cozinha, fazendo o almoço, quando de repente aparece uma barata. Já viu isso? E é aquele desespero total. E ela começa a gritar: meu bem, corre aqui. E grita. E quando ele chega, ela está em cima de uma cadeira, em cima de uma mesa, tremendo, chorando e apontando para o canto da sala. E ele já se prepara para matar uma cobra. E quando ele observa, é uma baratinha no canto da parede. Quando não são os irmãos, que sobe na mesa e as irmãs têm que vir acudir, socorrer. O desespero transformou uma circunstância desse tamanho. Faz assim comigo. O desespero transforma circunstâncias desse tamanho em coisas monstruosas. Vocês podem entender isso? E nós observamos isso, que quando eles levam a notícia para Jesus, dizendo: olha, Jesus, Lázaro morreu. Você sabe o que Jesus disse para os discípulos? Jesus disse: não, ele não morreu, Lázaro está dormindo. Lázaro está dormindo. Os discípulos: não, então está tudo bem. Se Lázaro está dormindo, daqui a pouco ele vai acordar, vai descansar, está tudo bem. Os discípulos pensaram que é como se fosse uma dor de cabeça. Já viu? Quando você está com uma dor de cabeça, se trabalhou muito, muito cansaço, você vai, deita ali rapidinho, cochilinho de 30 minutos, a dor de cabeça vai embora, você levanta e está novinho em folha. Os discípulos pensaram que fosse isso, porque Jesus não declara que Lázaro estava morto. Jesus disse: o Lázaro está dormindo. E os discípulos dizem: então está tudo bem, está tudo bacana, está tudo tranquilo. Aí Jesus precisa ser mais claro: não, de fato, Lázaro morreu. É assim que vocês compreendem? Queridos, para Jesus, Lázaro não tinha dormido. Para Jesus, não tinha morrido. Para Jesus, Lázaro estava apenas dormindo. Sabe por quê? A glória, a capacidade de Cristo ver a sua situação é desse tamanho. Porque quando Jesus vê o seu problema, quando Jesus vê o dia difícil da tua vida, Ele vê como algo pequeno. Enquanto nós estamos vendo monstruoso, Cristo é capaz de ver aquilo pequeno, e Ele revela a sua glória dele. E aquilo que está morto, Ele ressuscita. Nós precisamos ter os olhos de Cristo, os olhos de Deus para situações difíceis na nossa vida. Aprenda isso essa manhã. Em dias de perda, em dias difíceis, não desespere. Não desespere. Diga para o teu irmão: não desespere. Segundo, em dias difíceis, em dias de perda, diga comigo: em dias de perda, eu preciso prosseguir. Olha aqui para o pastor: prossiga. Olha aqui para mim. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Entenda bem o que eu estou dizendo. Prossiga. Não pare. Prossiga. Prossiga. Caminhe. Caminhe para frente. Prossiga, não pare. Pastor, está difícil. Pastor, está complicado. Pastor, foi uma decepção muito grande. Pastor, foi uma frustração muito grande que eu vivi no meu ministério, na minha igreja, com os meus líderes. A palavra de Deus para a tua vida é: prossiga. Olhe bem, vou dar alguns exemplos para você. Quando a notícia chega até Jesus que Lázaro tinha morrido, sabe o que Jesus falou? Eu vou até Betânia. Eu vou prosseguir. Eu vou lá onde está Lázaro. Quantos se lembram aqui de Jairo? Um dia Jairo deixa sua filha doente, enferma em casa. E ele vai até onde Jesus estava. E quando ele consegue ter uma audiência com Jesus, quando ele consegue falar com Jesus, estava difícil. Multidão,